Fala pessoal, estamos começando aqui mais um vídeo da nossa série, né, sobre o GPON, chegando aí no episódio 3. Episódio esse que nós vamos falar sobre o padrão GPON em si, como o GPON funciona ali naquela camada ONU-LT, não se preocupando com a parte física, mas sim se preocupando com a parte lógica. Creio eu que essa com certeza vai ser a aula mais longa e também a mais densa de conteúdos, então se precisar, assiste mais de uma vez. O que a gente vai. Sobre o que nós vamos conversar nessa aula? Vou mostrar aqui os documentos padrões do GPON, que cada um define, a arquitetura do GPON, então, como. Para que é o LT, onde a OLT está posicionada, onde a ONU está posicionada, o que é o T-Count, o que é o Gport que a gente configura, o que são as Service Ports. Falar sobre o OMCI também, que é o ONU Management Control Interface, como ele funciona, por que ele é importante e por que a interoperabilidade é tão complexa. Falar um pouquinho sobre o processo de ativação de novas ONUs na rede. Tá? Na verdade, esses dois temas aqui, o OMCI e o processo de ativação, é o que torna tudo muito complicado para ter interoperabilidade. Vamos falar também sobre Service VLAN, Customer VLAN e User VLANs, o que são cada uma, por que a gente tem cada uma delas, para que cada uma serve, onde cada uma está posicionada. E também o fluxo de informação downstream e upstream. Então, vou fechar aqui, caso eu esqueça algo que eu precisava falar, eu dou uma olhadinha lá de novo. Então, deixa eu já pegar a caneta, vamos deixar pronto aqui. E vamos falar um pouquinho sobre os documentos. Basicamente, o GPON ele é dividido em 6 documentos, onde cada um trata de um assunto diferente, e no fim eles se completam para dar o padrão todo. Se a gente for pegar esses 6 documentos, sem as correções, sem os adicionais, a gente teria aí 43 com 38, já vamos puxar a calculadora. 43 mais 38, mais 170, mais 430, mais 24, mais 40 páginas. Então nós temos aí em torno de 745 páginas para estar tratando com, para estar lidando como o GPON funciona, tá? Não é só essas páginas, aqui só estão os documentos padrões, mas existem mais documentos, existem correções, enfim, existem N coisas aí que dá um pouquinho de página a mais. E o que cada documento trata? O GPON, ele está definido nessa série aqui de documentos da ITU-T, que é o G.984.x, onde x varia de 1 até 6. Então nós temos o documento 1 que fala das características gerais da rede GPON. Então aqui a gente pegar o sumário, ó, o que ele está definindo? Termos, arquitetura de rede, configuração de referência, serviços. Aqui está falando sobre a User Network Interface, a Service Node Interface, que a gente vai ver quando estiver falando sobre a arquitetura do GPON, bitrate, logical reach, physical reach, diferencial fibre distance, que foi umas coisas que eu falei lá na primeira aula, que a distância máxima é 60 são 60 km, que existe uma distância diferencial de até 20 quilômetros e assim por diante. Já o 2, ele está falando sobre Physical Media Dependent, ou seja, ele está falando lá sobre a camada física, falando sobre sinal óptico, né, falando sobre o que precisa ter para conseguir funcionar. Já o documento 3 está falando sobre a Transmission Convergence Layer. É aqui que, por exemplo, vai ser definido como é formado o Jamframe. Então, se a gente olha aqui, ó, GPON System Architecture, parâmetros of GTC Layer. Aqui, por exemplo, a gente consegue ver como o Jamframe vai ser formado, qual a sua estrutura, quais tipos de mensagem estão ali dentro. Já o documento 4 está falando sobre o OMCI, que é o Entity Management and Control Interface. O documento 5 em Acid Band, isso daqui é sobre sinais, faixas de sinais que você consegue utilizar dentro do GPON, extras além dos padrões 1310 e 1490.
E o 6 está falando sobre Reach Extension, que seria aí realmente a parte física, até quantos km consegue atingir. Então tá aqui, ó, Hybrid Architectures, Optical Trunk Line. Beleza, então vamos lá. Então são esses daqui os documentos que definem o GPON, esse pouquinho de página. Então a gente teria visto aí a primeira parte, né, os documentos do padrão, e vamos para a arquitetura do GPON. Aqui a gente vai gastar um tempinho conversando. Como é que funciona então a arquitetura do GPON? Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui também. E deixa eu puxar esse daqui mais para o lado. Na verdade eu vou apagar. Então apaguei esse cara. Beleza, vamos lá. Vamos começar a desenhar aqui agora, que agora a coisa aqui vai ficar feia. Então, de um lado nós temos a nossa OLT. Essa OLT está conectada com o seu dispositivo de uplink, que normalmente é um switch ou o próprio concentrador já. Vamos nomear ele aqui como switch. Então está lá conectado com o switch. Essa conexão vai se dar via Ethernet. Ethernet. Normalmente aí 10 GB. E aí da OLT sai para nossa rede PON. Aí vai ter seus splitters. Até o momento que chega na nossa ONU. Toda essa comunicação daqui, ó, deixa eu trocar a cor, vamos pegar um azul aqui. Toda essa comunicação aqui se dá através do GPON, entre OLT e ONU. Isso daqui é através do GPON. E aí, lá da ONU do meu cliente, do nosso cliente, até o roteador dele, ou se for uma ONT até os dispositivos finais já, isso daqui se dá através do Ethernet convencional. Coisa que a gente já viu lá na nossa primeira aula. Mas vamos começar a aprofundar esse estudo aqui. O que mais que a gente tem nesse meio termo? O que mais que a gente tem aqui dentro que a gente precisa configurar, que a gente precisa definir? Toda o LT, né, que você vai pegar a configuração, basicamente você tem algumas coisas que são padrões, como por exemplo, ativei o menu, deixa eu aumentar essa letra aqui. Beleza, ativei o menu lá, adicionei ela, o que eu preciso criar? Eu preciso criar um tcount, que normalmente eu chamo ele de tcount de internet e falo que ele é um tipo 4. E que ele tem uma banda aí de, sei lá, de 1 GB, tá? Não, isso aqui é só uma configuração padrão, tá? Não está fazendo referência a vendor nenhum. Então, por exemplo, fui lá no meu menu, criei o tcount, defini que esse tcount está definido o tipo e qual que é a banda alocada. Aí a gente cria uma porta de imagem port e a gente fala, então, por exemplo, a import de internet, que também vai ter o tcount internet. Beleza. E aí, depois que a gente faz isso, a gente vai lá e, por exemplo, cria uma service port. Então, cria uma service port que vai ter uma user VLAN X com uma VLAN X. E depois a gente vai lá na ONU, cria um serviço. Então, por exemplo, o serviço de internet que está amarrado com a primeira Gport. E aí a gente fala que, por exemplo, a internet da ONU1 ela vai estar como tag da VLAN X. Tá? Vamos imaginar que isso daqui seria algo extremamente genérico de como se dá uma configuração de ONU. O que nós temos aqui, então, que a gente precisa analisar? A gente tem esse cara chamado de tcount, a gente tem esse cara chamado de genport, a gente tem esse cara chamado de service port e a gente tem esse service aqui. E aqui dentro a gente ainda vai ter user VLAN, VLAN e service VLAN. Vamos começar do princípio. Então vamos começar aqui do tcount. O que é o tcount? Para que ele serve? Do que ele come? Do que se alimenta? Se dorme? O que não dorme? O que é tipo 4? Então vamos lá. Vamos falar sobre exclusivamente o tcount.
O tcount, ou Traffic Container, ele serve para fazer um controle do fluxo de upstream, ou seja, o tcount está posicionado aqui na ONU para limitar, fazer um primeiro limite do que ela consegue enviar aqui para minha OLT. Então, ele controla o tráfego upstream. É para isso que o tcount serve. E o tcount ele recebe instruções da OLT. Então, aqui na OLT a gente tem a configuração do tcount e ele recebe essas instruções do quanto ele pode liberar ou não de banda para esse upstream. E por que que ele recebe essas instruções? Porque a OLT ela controla a banda de forma dinâmica, que é o chamado de DBA, que é o Dynamic Bandwidth Allocation. Esse Dynamic Bandwidth Allocation, ele informa os tcounts quanto de banda pode ser liberado para aquela ONU naquele momento, tá? Isso não é uma configuração ad eternum, é para aquele momento, aquele tráfego que precisa passar, quanto que a ONU vai estar liberada para mandar para o upstream. E o tcount ele pode ser criado com 5 tipos diferentes. Então a gente tem do tcount 1 até o tcount 5. O que é cada tipo? O tcount tipo 1, também chamado de banda fixa, ele faz com que seja garantido um pedaço da banda de upstream da minha OLT, da minha porta-POM para aquela ONU. Então, por padrão, quanto que a gente tem de upstream? A gente tem aproximadamente 1,2 Gbps disponíveis no upstream, gigabits por segundo. Quando eu crio um tcount do tipo 1, por exemplo, vamos lá, criei o tcount 1, na verdade, deixa eu colocar laranja para continuar as cores. Então, criei o tcount 1, o tcount internet, internei, falei que era um type 1 e falei que ele tinha 10 megas de banda. Melhor, falei que ele tinha 100 megas de banda. Quando eu aplicar esse tcount em ONU, o que vai acontecer? Esses 100 megas que eu estou aplicando aqui como tipo 1, ele vai subtrair do total da minha porta POM. Então, minha porta POM passa a não ter mais 1,2 gigabits por segundo de upstream de capacidade, porque eu apliquei o tcount 1 aqui na sua ONU, então essa porta POM passa a ter 1,1 Gbps de banda dinâmica, porque essa ONU aqui ela já tem garantido 100 megas aqui. Ela tem fixo 100 megas aqui. Se ela ficar offline ou se ela não ficar offline, não chega a interessar para o LT, porque essa configuração está fixa. Nesse sentido, se a gente parar para analisar, se eu tiver 12 ONUs com esse tcount tipo 1, eu já tenho toda a exaustão da minha porta POM aqui, porque eu já vou estar na minha capacidade máxima, então eu não conseguiria ativar uma nova ONU. Então esse daqui é um dos perigos de quando se utiliza o tcount tipo 1 ou tipo 2, de repente colocar um zero a mais e o que era para ser 1 mega ou 10 megas vira 100 megas ou até mesmo 1 giga. Tá? Então esse daqui é o tcount tipo 1. Ele garante uma banda no sentido de upstream, ele garante não, ele fixa uma banda no sentido de upstream para minha ONU. Nós temos também o tcount tipo 2, que esse sim é uma banda garantida. Ele funciona igual ao tcount tipo 1. A diferença é que ele não fixa a banda, ele só garante. Então, ONU, se a ONU estiver online, aquela banda está garantida para ela, aqueles 100 megas é dela. Se ela estiver offline, não tem por que esses 100 megas ficar alocado para ela. Então, a porta do LT recupera essa banda que havia sido garantida para essa ONU. Então, o que é a diferença? ONU online é joinha, tem banda garantida. ONU offline, cara, não tem por que ter banda, então não tem banda. Não banda. Caramba, ficou horrível isso. Mas vamos lá. E esse é o tcount tipo 2. E aí a gente tem o tcount tipo 3, que ele é um tcount do tipo fixo mais garantido. Então eu consigo fixar uma banda para essa ONU e ao mesmo tempo garantir uma outra banda. Normalmente o que é feito? Sei lá, o cara tem VoIP. Sei lá, tem duas portas de VoIP. Aí, pô, não quero ficar fixando banda, então vou lá
eu fixo 256K para ele conseguir usar uma das portas de forma fixa, né? E aí eu vou lá e dou uma banda garantida de 512. Se ele de repente ligar outra porta FXS, ele tem banda aí para consumir as duas. Não vejo ninguém usar isso daqui, tá? Não vejo. O que eu vejo, o tipo 2 e esse daqui, o tipo 4. O tipo 4 é banda máxima, ou também conhecido como Best Effort, que é o que a pessoa configura lá com 1 GB. Como é que funciona o tipo 4? Se minha porta PON tiver capacidade, ela vai alocar para ONU. Se ela não tiver capacidade, ela não aloca para ONU. Se tiver um monte de ONU tipo 4, ela vai alocar conforme a necessidade que ela achar melhor. Então aqui não tem garantia nenhuma, mas o cara chega até 1 GB se ele conseguir, se tiver capacidade naquele momento. E a gente tem o tipo 5. O que é o tipo 5? O tipo 5 ele fixa uma banda, ele garante mais uma banda, e ainda permite ter uma banda máxima. Deixa eu ver se não cortou. Não cortou, beleza. Então, como é que funciona isso? Ele fixou a banda, fixou, sei lá, 256K, garantiu 512K e está falando ainda que o cara pode chegar até 10 megas. Isso daqui seria um exemplo de tipo 5. Então, isso daqui é o nosso T-Count. Onde que ele fica posicionado? Ele fica posicionado aqui mais para o lado da ONU e a gente consegue configurar diferentes serviços para ele. Vamos continuar aqui. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Gport. Deixa eu puxar para esse lado aqui. Beleza. Vamos desenhar aqui a OLT de novo. Então a gente tem a OLT. Nós temos a ONU. E a gente já descobriu que a gente tem o T-Count aqui no meio. Do fluxo de upstream da ONU. Mas não, isso não ocorre no fluxo de downstream, tá? Downstream não tem T-Count. E a gente cai na Gport. Na verdade, nós caímos tanto na Gport quanto na Service Port. Então vamos lá, o que é a Gport? A Gport é uma interface virtual que a gente vai subir aqui do lado da ONU, assim como a Service Port, uma interface virtual que a gente vai subir aqui do lado da OLT. E uma se comunica com a outra. E por meio dessa comunicação a gente entrega um diferente tipo de serviço. O que é um serviço? Pode ser internet, pode ser VoIP, pode ser vídeo, pode ser um LAN-to-LAN. E a gente configura essas VLANs que vão entregar esse serviço entre a Service Port e a Gport da ONU, que seria isso daqui, ó. Service 1, Gport Internet. Então a gente criou aqui a primeira Gport, amarrou ela, então a porta Gen está aqui, amarrou com esse T-Count, e aqui no ONU a gente fala que a gente está amarrando essa Gport com o serviço de internet, sei lá, pela VLAN X. E aí a gente coloca a VLAN X tag numa porta. Então o que aconteceu? Por exemplo, a interface Ether 1 aqui, ela está amarrada com a VLAN X, que é a VLAN de autenticação, então tudo que bater aqui do meu roteador, ele vai ser marcado com a VLAN X. Aqui dentro da minha ONU, a gente já tem essa amarração para tudo que vir por meio dessa VLAN X ser entregue para essa Gport. E a gente tem a configuração, ó, que na Service Port 1, que ela espera receber a VLAN X do meu usuário. Então, a hora que mandar para cá, a Service Port vai ver, opa, tá batendo com a VLAN X que eu tenho aqui. Então, vai encaminhar por aqui e vai para o uplink. Tá, depois a gente vai desenhar isso aqui passo a passo para conseguir clarificar um pouco melhor isso. Realmente eu sei, é complicado, mas vamos com calma. Então, beleza. Tá aqui minha Gport se conectando com a Service Port da OLT, fazendo essa conexão via diferentes VLANs. Então, Gport Service Port é isso. São essas interfaces virtuais para se comunicar via camada GPON e conseguir entregar o serviço que eu configurei aqui do lado da minha ONU para o serviço que está aqui no uplink da OLT.
Ele que faz essa amarração de diferentes tipos de serviço. Até porque, por exemplo, eu poderia ter aqui uma interface de telefonia, que é a VLAN Y, que está recebendo um telefone IP, ou melhor, um telefone E1, né? E1 ou T1. Essa VLAN Y está amarrada com um Gport Y, então daqui para cá ó, é outro fluxo. Pode inclusive ser um T-count diferente aqui, ou pode ser o mesmo. Então passou para esse T-count, passou na Service Port Y e caiu em um serviço diferente aqui pela uplink. Tá? Plenamente possível. Você pode ter N T-counts, normalmente até 8 T-counts por NU e até 32 Gports por NU. Então a gente teria aí tranquilamente, eu posso colocar dois fluxos de serviço, que são esses Gports, dentro do mesmo T-count. Eu posso separar cada fluxo de serviço em um T-count separado. Então, beleza, basicamente é isso, que é assim que funciona, né, o T-count, o Gport e o Service Port. O que a gente entraria aqui agora? Na camada OMCI e na parte de ativação. Então vamos lá. Eu só vou inverter, vou falar um pouquinho sobre ativação antes de falar do OMCI, porque eu acho que vai ficar mais didático. Então, na ativação, o que que nós temos? Nós temos na ativação até 7 estados operacionais diferentes da minha ONU. Então, estou aqui com a ONU, tá? Não está ligado ainda na rede PON, só está ligado aqui na energia. Se eu olhar para essa ONU, ela vai estar num estado chamado de O1, que é o init state. É nesse estado O1 que, por exemplo, nós temos o LOS aceso. Então essa ONU que está sem o cabo de fibra, ó, aqui está a fibra, está morrendo aqui, o técnico não conectou ainda o conector nela, e está lá com o LOS piscando, tá? Então ela está nesse estado aqui de O1, que é o estado inicial. Aí o técnico foi lá, pum, conectou a fibra aqui. O que que vai acontecer? Essa ONU não deve limpar no momento que a fibra é conectada o estado inicial dela. Por quê? Porque para ela passar de O1 para O2, O2 é quando ela limpa o loss, ela precisa receber os quadros de sincronização, que são chamados de quadros de P-Sync da OLT. Que é basicamente a informação onde a ONU percebe que existe uma OLT naquela rede PON, então ela limpa o alarme dela. E nesse P-Sync, por exemplo, a gente tem as informações iniciais de preâmbulo e de delay. Da mesma forma que ocorre lá na internet, a ONU ela tem um conjunto de bits que ela precisa enviar para a OLT identificar que vai começar uma comunicação. Então, nesse P-Sync tem o preâmbulo que a OLT deseja receber das ONUs e o delay inicial. Vamos falar sobre delay mais um pouquinho, daqui mais um pouquinho. Então, beleza, ela recebeu esses quadros de P-Sync, percebeu que tem uma OLT ali dentro daquela rede PON, ela vai passar para o estado 3, que é o O3, que é o estado de serial. O que que ocorre nesse momento? A OLT, percebendo que a OLT de tempos em tempos vai procurar por novas ONUs na rede e vai enviar uma mensagem que é chamada de SN Request. No SN Request, quando a ONU recebe isso, ela fala: opa, tem uma OLT aqui para mim, tem uma OLT pedindo por avisos de ONUs que ainda não estão autorizadas na rede, então vou responder ela com SN Response. Dentro dessa mensagem de SN Response, tá? Só para lembrar, não é simples assim. Precisa receber X SN Request para o ONU poder enviar SN Response. Eu estou deixando aqui bem simplificado. Então, a hora que a ONU vai enviar o SN Response, o que que ela envia? Ela envia o serial dela, envia hardware version, software version, envia o vendor ID, enfim, envia N informações para a OLT conseguir identificar essa ONU dentro da rede. Quando essa SN Response é recebido pela OLT, essa ONU passa a aparecer
na lista de ONU aguardando autorização. Então é a hora que você consegue ativar aquela ONU dentro da rede. E quando você ativa essa ONU, você sempre informa um ONU ID dentro daquela porta PON ou dentro daquela OLT. Então no momento de autorização você dá um ONU ID para essa ONU. Então ela passa seu ONU 1, ONU 2, ONU 3, ONU 4. E esse ONU ID, a ONU recebe como mensagem de assign ONU ID. Quando essa ONU recebe essa mensagem com um ID válido, então de 1 até 128, essa ONU passa para o estado 4, O4, que é o estado de ranging. E aqui tem alguns detalhes extremamente importantes que a gente precisa discutir para conseguir entender um dos pilares do funcionamento do GPON. Então nós temos nosso OLT aqui. O GPON ele é uma tecnologia ponto-multiponto, ou seja, eu vou ter um ponto entregando para N ONUs. Então tem um ONU, tem um ONU. Essas ONUs todas se conectam através da mesma porta PON. O que acontece? A gente tem essas ONUs em diferentes distâncias. Então, por exemplo, essa ONU que pode estar 1 km, essa ONU pode estar 1,5 km, essa ONU que pode estar 3 km. Porém, todavia, entretanto, o nosso meio de comunicação é através de luz. Então, a OLT e a ONU enviam luz pela fibra. E a luz, ela tem uma velocidade fixa. A partir do momento que ela tem uma velocidade fixa, essa ONU que está 1 km, ela vai conseguir enviar e receber informação muito mais rápido que essa ONU que está 3 km. Vocês concordam comigo? Que faz todo sentido? Assim como essa ONU que está 1,5 km, ela consegue enviar a informação 2 vezes mais rápido e receber também 2 vezes mais rápido, quando comparado com essa ONU que está 3 km. E isso, se não for tratado, vai gerar colisões na rede PON, porque imagina essa ONU aqui transmitindo os quadrinhos dela, e a gente começa a ter afunilamentos, né? Então a gente tem um splitter de 1 para 8 que conecta 8 ONUs diferentes. Esse splitter de 1 para 8, na verdade, faz parte de outro splitter de 1 para 4. Então a gente tem esse afunilamento aqui até virar uma única fibra que chega na OLT. Então imagina esses caras enviando esses quadros sem controle nenhum. Seria um caos aí na rede e não funcionaria. É por isso que a gente tem esse estado de ranging, onde a OLT ela vai calcular qual que é a distância física de cada ONU para ela poder calcular também qual que vai ser o delay de equalização de cada uma delas. Então, depois que ela calcula a distância física de cada ONU, ela sabe a distância física de cada ONU, ela consegue calcular um delay para cada ONU dessas para ela fingir que está todo mundo na mesma distância. Então, logicamente, para a OLT, ela vai calcular um delay para que todas os ONUs estejam, por exemplo, a 1,5 km. Não esse valor, tá? Isso daí ficar a cargo do fabricante, mas é somente um exemplo. Porque se todas as ONUs tiverem 1,5 km, a gente tiver essa garantia, pelo menos lógica, a OLT consegue fazer as alocações de time slot para envio de informação de forma correta. Para evitar que, por exemplo, a ONU 1 envie um quadro que a hora que chegar aqui nesse splitter colida com a informação que está vindo dessa outra ONU. Então os quadros no GPON eles vão ficar mais ou menos assim no final. Então a gente vai ter um quadro de uma ONU, um espaço em branco, o quadro de outra ONU, um espaço em branco, um quadro de outra ONU, outro espaço em branco. E assim por diante até que todas as ONUs consigam se comunicar com essa rede PON. Então é algo extremamente complexo. Depois que a ONU passa para esse estado de ranging, que ela recebe o delay dela, ela vai passar para o estado 5, que é o estado operacional. Aqui a ONU está apta a se comunicar dentro daquela rede PON. Não necessariamente ela tem um PPU de escada, ela tem um DHCP, ela tem alguma coisa. Mas aqui ela já está apta a conseguir
prosseguir com essa comunicação dentro da rede POM. Deixa eu pegar aqui minhas anotações, vamos ver o que a gente já falou. Arquitetura, processo de ativação. Tá, não falei sobre Service VLAN, beleza, então vamos continuar aqui. E a partir do momento que ela está apta a receber essas comunicações, a OLT vai passar a se comunicar. Na verdade, ela já está se comunicando, né? Mas a gente vai poder executar configurações da SONIU. Isso vai ser feito via camada OMCI, que é o New Management Control Interface. Então, por exemplo, a hora que eu passo uma VLAN tag, né, na porta Ethernet, eu estou fazendo isso via OMCI. A hora que a OLT recebe o sinal de RX da ONU, ela está fazendo isso via OMCI. Então, essa camada de controle, ela vai garantir que a OLT consiga se comunicar com todas as ONUs, executar comandos de gerenciamento, executar comandos de configuração. E essa camada OMCI, ela tem uma banda separada justamente somente para isso. Então, entre a OLT e a ONU, a gente vai ter uma banda separada exclusivamente para o OMCI, que normalmente gira em torno de 1 mega de banda separada. Então, ora, se eu tenho 1 mega de banda para o MCI, eu posso ter até 128 ONUs dentro de uma porta PON, então eu tenho 128 megas que eu não consigo utilizar da minha porta PON. Então, daquele 1,2 lá, eu já caí para 1,07, tá? Então, não são exatamente esses valores, depende um pouco de ONU, depende um pouco de fabricante, mas a gente vai ter em torno aí de 1 GB disponível na porta PON por conta dessa camada de MCI que existe entre a OLT e o ONU para a gente conseguir fazer esse gerenciamento. E tem muita informação que é exclusiva de vendor. Então, por exemplo, o vendor X implementou que essa configuração de VLAN é feita através do formato 0, iniciando por 00101. Aí o vendor Y falou que não, para ele é os 1001010. Isso daqui é umas dificuldades quando a gente está falando de interoperabilidade. Não só isso, tá? Mas todo esse processo de ativação aqui que é extremamente complexo, essa parte aqui do MCI que é extremamente complexa, isso tudo dificulta interoperabilidades. Esse é um dos motivos que a interoperabilidade pode desgastar a qualidade da sua rede, porque imagina, a OLT foi lá e enviou uma mensagem de vendor específica dela para essa ONU. Essa ONU pegou essa mensagem e falou, cara, não sei o que é isso, vou gerar um erro. Gerou esse erro e retornou lá para a OLT. A OLT foi lá, mandou essa mensagem de novo, porque faz parte da programação. A ONU foi lá e gerou outro erro para essa OLT e assim sucessivamente. Então a gente pode ter N problemas quando a gente fala sobre interoperabilidade. O ideal é você manter uma solução fim a fim mesmo. Então, para a parte do MCI é isso. Vamos checar ele aqui. Vamos falar um pouquinho sobre Service VLAN, Customer VLAN e User VLAN. Deixa eu voltar aqui para esse desenho, para a gente poder discorrer. Não, na verdade, vamos fazer um desenho novo, porque aquele já está muito bagunçado. Então vamos lá. O que é cada uma dessas coisas? Então a gente tem o nosso BNG, bonitão aqui. Esse BNG pode ser conectado através de um switch, de uma malha MPLS até sua LT. Essa LT vai estar conectada com uma ONU, que por sua vez vai estar conectada aí com o equipamento do cliente, que eu vou chamar aqui de CPE, que é o Customer Premises Equipment. Esse BNG aqui ele vai estar provendo um serviço, seja ele PPPoE ou algum tipo de IPoE. Esse serviço ele vai estar numa VLAN, por exemplo, o PPoE está na VLAN 50, aí o cara tem um serviço de IPoE na VLAN 51, como por exemplo um DHCP para o VoIP. Ou não, ele tem até mesmo um TR-069 separado, né, que é a VLAN 52 dele. Tá? Exemplos. Ele tem esses serviços configurados.
Essas VLANs aqui são as VLANs de serviço, então elas seriam as Service VLAN. Ou algo como a Service VLAN. Essas VLANs, elas podem ser marcadas, ou melhor, essas VLANs é o que a OLT precisa mandar para o switch, por exemplo, para chegar até aqui. Então aqui pode ser, nessa arquitetura, a VLAN mais externa da OLT é a Service VLAN que ela manda para o switch. Então tem gente que faz essa marcação de Service VLAN aqui direto no switch por meio de um QNQ, mas você pode fazer direto da OLT. Já a VLAN de comunicação interna aqui da OLT para a ONU, ela é chamada de Customer VLAN. Então é a C VLAN. Pronto, é a C VLAN. E por fim, a gente tem esse último pedaço aqui de comunicação entre a ONU e a CPE. É aqui que fica a nossa User VLAN. E aqui no meio do caminho a gente tem nossas portas. Então aqui a gente tem a Jamport. E aqui a gente tem a nossa Service Port. E aí, quando a gente vai olhar a configuração geral, daquela mesma forma que eu falei que não vai ser específico para nenhum vendor, mas vamos tentar fazer uma configuração aqui mais ou menos para poder falar. O que a gente tem? A gente tem o lado de configuração da OLT, que é a Service Port, e a gente tem o lado de configuração da ONU, que vai ser a Jamport. E também o lado de configuração da ONU, da User Network Interface. Melhor, vou deixar aqui só como UNI, que é essa interface aqui que se comunica com a CPE. Então vamos imaginar o seguinte serviço. A gente tem a VLAN 50, que é o PPPoE. Internamente, a gente tem uma VLAN para cada porta PON. Então, a gente vai ter a VLAN 4001, que é referente à porta PON 1, a VLAN 4002 para as ONUs da porta PON 2, a VLAN 4003 para as ONUs da porta PON 3. Então, isso aqui está sendo o nosso mapeamento de serviço, nosso Service Planning. Vamos imaginar que a sua ONU aqui está na porta PON 1. Como que ficaria essa configuração? Tá, para a gente poder utilizar o SVLAN direto da nossa OLT. Aqui no nosso Service Port, a gente criaria ela, então Service Port. A gente especificaria a User VLAN. Vamos bagunçar ainda mais esse cenário. Espera aí. Deixa eu copiar tudo. Vamos colocar vamos colocar esses textos aqui desenhados. Então vamos lá. A gente tem a VLAN 50 aqui de serviço. Vamos dizer que a VLAN Customer VLAN vai ser a 4001, porque está na porta PON 1. E o meu usuário ele já está configurado com a VLAN 50 lá do lado dele, ele não quer mudar isso, tá? Ele não decidiu mudar. E vamos dizer que o NU 2, o cara não tem nada configurado, então estaria um tag. Detalhe importante antes de nós prosseguirmos. Cara, tem muita gente que fala, eu quero que a porta 1 PON 1 tenha VLAN X. No GPON isso não existe. No EPON é real, porque o EPON utiliza o Ethernet como método de encapsulamento, mas os Genframes eles não recebem marcação de VLAN. Então é impossível que você tenha a porta PON 1 com a VLAN 4001 ou 4002, ou a VLAN que você queira. Felipe, mas aqui na minha infraestrutura todo mundo que está na porta PON 1 autentica pela 4001. Beleza, eu tenho certeza absoluta que se você configurar a VLAN 4002 em algum cliente da porta PON 1, ele vai autenticar também. Certeza absoluta, porque as portas PONs não fazem controle de VLAN. Então vamos lá. Nesse primeiro caso, o meu cliente está lá com a user VLAN 50 dele, ele não quis mudar. Então eu vou falar para o meu LT, a user VLAN do meu cliente é 50. Só que quando entrar na minha rede, eu quero que a VLAN seja 4001 e quando for sair da minha rede, vai ser a VLAN 50. Lá no meu New Genport, que jeito que eu vou fazer essa configuração? Eu vou falar que no meu serviço de internet, que está amarrado com o Genport 1, vai estar amarrado com a VLAN 50.
E lá na interface do meu usuário, eu vou falar que a Ethernet 1 dele está em modo tag, com a VLAN 50 também. Aí o que vai acontecer com essas amarrações todas aqui? A User Network Interface está aqui, ó, Ether 1 dele, bonitona, com a tag VLAN 50. Ele vai poder mandar e receber. Na hora que chegar aqui no Gport, ele vai estar amarrado, ó, o Gport 1 meu, ele está amarrado com a VLAN 50. Então, ó, o NU vai saber que tudo que vir por essa VLAN 50 precisa ser jogado para esse Gport 1. E a hora que chegar aqui no Service Port, vai estar especificado, ó, tudo que tiver vindo com User VLAN 50, a gente vai fazer o translate, da User VLAN para Customer VLAN é feito um translate para VLAN 4001. E ainda mais, a gente vai adicionar um double tag de Service VLAN 50. Então, a VLAN 50 ela sai fora, ela vira 4001. E depois a gente vai colocar um segundo tag da 50. Para o switch só vai existir a VLAN 50 porque a 4001 está dentro dele. Então isso vai ser encaminhado para o BNG, que vai receber aqui na VLAN 50 e, em teoria, né, vai ter o servidor PPPoE bonitão lá na VLAN 4001 em um modo double tag de configuração. Tá, isso daqui é só um exemplo. Tem trocentas formas diferentes de você configurar o GPON. Você pode pegar tudo que estiver vindo para uma porta Ethernet, jogar tudo para uma VLAN, jogar para N VLANs, fazer LAN to LAN transparente. Então, né, existem muitos métodos diferentes de se configurar e cada um tem que ser analisado olhando para a topologia como um todo. Então, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Parte de Service VLAN e Customer VLAN e User VLAN foi. A gente tem os fluxos de comunicação upstream e downstream. Então, vamos lá. Esse nosso vídeo já está com 40 minutos. Cadê canetinha? Tá desligada? Vamos falar um pouquinho sobre como funcionam os fluxos de comunicação da OLT para o NU, em seu sentido de downstream e de upstream. Quando a gente está falando aqui no downstream, a gente está falando que a cada 125 microsegundos, a OLT vai enviar um quadro para todas as ONUs da rede. Então, um quadro que tem duração de 120, ou melhor, é um quadro que tem duração de 125 microsegundos, que é enviado para todas as ONUs daquela porta PON. E esse quadro ele tem a identificação do NUID de cada uma e também o tempo de duração que cada uma tem que ler. Então, por exemplo, a ONU1 ela está lendo do segundo 1 até o segundo 5, a ONU2 está lendo do segundo 6 até o segundo 7 e assim por diante. E como esse quadro, essa porção de cada ONU é criptografada com AES, por mais que todas as ONUs recebam, somente aquela ONU destinada a ela vai conseguir ler. Então, basicamente funciona aí algo como um broadcast. Então, ele envia um quadro que tem duração de 125 microsegundos para todas as ONUs. Dentro desse quadro, cada ONU tem uma porção de tempo referente dela para ela ler. E essa porção de tempo está criptografada, para somente aquela ONU que é destinatária conseguir ler. Isso também é um motivo que o GPON ele tem a capacidade de banda de downstream de 2,4 Gbps. Por quê? Se a gente for fazer as continhas, em um segundo a gente consegue ter até 8.000 ciclos de 125 microsegundos. Esse quadro aqui, que tem duração de 125 microsegundos, quando a gente pega o valor dele em bytes, ele tem a capacidade de 38.880, se eu não me engano, ou 38.800. E a gente faz a continha, né? Se são 38.800 bytes vezes 8, isso me dá o valor de 310 e 400 mil bits.
Se eu fazer esse valor vezes 8.000, que são a quantidade de ciclos que eu tenho dentro de 125 microsegundos dentro de um segundo, eu tenho 2.483.000, ou melhor, 2.483.000, 483 milhões e 200 mil bits por segundo. Se eu fazer isso vezes dividido por 1.000, eu vou ter o valor em mega. Se eu fazer dividido por 1.000 de novo, eu tenho o valor em gigabits por segundo. E tá aí, ó, a capacidade de banda do GPON. Então funciona assim no downstream. Já no upstream, cada ONU ela recebe algo que nós chamamos de time slot. Então no fluxo upstream, cada ONU tem um tempo específico que ela tem que transmitir. Da mesma forma que cada ONU tem um tempo específico para ler a informação, cada uma tem um tempo específico para poder transmitir, justamente para a gente conseguir evitar colisões. E como essa divisão é dada por tempo, nós chamamos isso de uma divisão de acesso múltiplo por tempo, que é o TDMA. Acesso múltiplo, porque são 128 ONUs dentro da mesma parte da rede física, por isso que é um acesso múltiplo, e é um time division, porque cada uma recebeu um slot de tempo específico para poder encaminhar a informação. Então, time division multiple access. O que é diferente do fluxo upstream e downstream, quando a gente olha no contexto como um todo, porque o downstream é 1490 nanômetros e o upstream é 1310. Como isso daqui é uma divisão por frequência, nós chamamos isso de Wavelength Time Division, WTM. Division Time? Não, acho que é isso mesmo. O mais importante é que é o W, então ele não é um MA, porque isso daqui não é um acesso múltiplo, é simplesmente uma frequência para upstream, uma frequência para downstream, uma frequência de upstream, para a gente conseguir o nosso full duplex. Então ele é só uma divisão de acesso por frequências, wavelengths. O que é muito parecido com o que o DWDM faz, por exemplo. A diferença é que o DWDM é um dense wavelength time division. DWDM. Enfim, eu tô apanhando aqui nas siglas. Mas basicamente é assim que se dá a comunicação do GPON aí na camada física. Com isso, a gente mata os dois fluxos aqui também, e a gente mata também o nosso episódio 3 aqui sobre redes GPON. Já deu uma duração aí de 48 minutos de vídeo. Eu estou ficando por aqui. E se você gostou desse vídeo, você chegou até aqui, não esquece de se inscrever e deixar o like. Valeu!